Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Hoje é o quinto vídeo da série Fruto do Espírito e o atributo do fruto hoje é a bondade. Ontem falei sobre a benignidade, que a benignidade ela está ligada mais ao caráter, ao interior, à intenção que uma pessoa tem. E hoje eu vou falar a respeito da bondade. A bondade já é o externo, é quando você está colocando para fora aquilo que você tem no seu interior, já é a ação, a prática de boas ações. A bondade é uma qualidade de quem tem uma alma nobre e generosa. Essa pessoa é naturalmente inclinada a fazer o bem. Então é uma qualidade de quem é benigno e quem age com bondade faz bem a si mesmo. Eclesiastes 11:1 diz: lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Lançar o pão sobre as águas significa que devemos ser bondosos, generosos, partilhar aquilo que temos com outras pessoas, darmos o nosso melhor. E mesmo que pareça, num primeiro momento, que não tem retorno, mais tarde vai trazer uma grande recompensa. Atos de bondade são investimentos no nosso futuro, amém? É por isso que quem age com bondade, quem pratica atos de bondade, acaba fazendo bem para si mesmo, porque tudo aquilo que vai, um dia vai voltar. Provérbios 11:25 diz que a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nosso maior referencial de bondade é o Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo que temos. Senhor Jesus, ele demonstrou bondade para com os pobres, os doentes, os endemoniados, os excluídos e até mesmo com seus inimigos. Ele nos ensinou a amar o próximo, a demonstrar misericórdia e compaixão por todos. Jesus ressuscitou mortos, curou, alimentou multidões, enfim, Jesus, por onde ele passava, ele era a manifestação de atos de bondade. Jesus praticava a bondade em todo o tempo. Não havia um lugar por onde Jesus passasse que ele não praticasse essa bondade. Jesus tinha plena convicção do seu chamado e do propósito para qual ele foi criado. E lá no templo ele inaugurou as escrituras. A escritura de Isaías 61 se cumpriu nele, que diz: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e a libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. E não há dúvida alguma que Jesus cumpriu fielmente tudo quanto a Escritura tinha dito a respeito dele. Mateus 9, versículos 35 e 36 diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentia grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Notem que por onde Jesus passava, não tinha como ele não fazer a diferença. Ou ele estava anunciando a boa nova, ou ele estava curando, movido de grande compaixão, ele se preocupava com essas pessoas, com essas almas aflitas, e ele era movido por essa compaixão, por esse amor por essas almas, e por isso ele praticava esses atos de bondade. Mateus 15:32. Chamou Jesus a seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão dessas muitas pessoas,
pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer pelo caminho. A multidão estava acompanhando o Senhor Jesus há 3 dias. E ele estava ali movido de compaixão, ele estava ali anunciando a boa nova a todos eles, mas movido de compaixão. Ele não quis despedi-las sem que antes eles se alimentassem. Olha só a preocupação do Senhor Jesus de que eles desfalecessem pelo caminho. E foi neste dia que ele fez a grande multiplicação de pães e peixes para alimentar todos eles, para que eles fossem embora seguros, bem alimentados e não houvesse nenhum risco para eles no meio do caminho. Isso é um ato de extrema bondade. A bondade é aquela ajuda verdadeira mesmo, movida por um sentimento de compaixão e puro amor pelas almas. O Senhor Jesus veio para nos ensinar isso, para que sejamos também movidos por esse sentimento de compaixão, por esse sentimento de amor, de entrega, onde nós possamos realizar as obras que Ele mesmo preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Salmos 33:5 diz que a terra toda está cheia da bondade do Senhor. Você consegue enxergar essa bondade do Senhor em tudo à sua volta? Você sabia que você pode ser a resposta da oração da Joana, do Fábio, do Augusto, do Mário, da Ana? Você sabia que o Senhor quer mover o seu coração para que você se mova na direção de alguém e faça a diferença na vida dessa pessoa? É por isso que você nunca pode desistir. Você tem que levantar todos os dias com esse senso de propósito, de estar de prontidão, que você pode ser a resposta da oração de alguém naquele dia, que você pode fazer a diferença aí onde você está com os seus atos de bondade, porque Deus te capacitou para isso, porque você tem essa semente de grandeza dentro de você, porque você tem esse fruto do Espírito que está aí florescendo dentro de você, crescendo dentro de você, a ponto de você transbordar. 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, nós já estamos equipados pela graça, então não há desculpas. Podemos transbordar, porque é o próprio Senhor quem nos capacita e nos enche para isso. Amém? Não retenha o que você tem. O que você tem nas mãos que pode fazer a diferença na vida de alguém. De repente, você tem recursos financeiros, de repente você tem uma palavra, um abraço, um ombro amigo para alguém, de repente você tem um talento, algo que você consegue desempenhar com excelência e você pode fazer a diferença na vida de alguém, eu não sei. Em tudo que o Senhor te capacitar, procure dividir, procure compartilhar, procure praticar esses atos de bondade, porque mais vai ser acrescentado na sua própria vida. Você vai ver um transbordo de Deus. À medida que você exercita isso, praticando aquilo que Ele te deu, mais ainda você vai ter, mais essa capacidade sua vai se expandir a ponto de você ir transbordando cada vez mais. Jesus nos dá um grande exemplo também de bondade lá na parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler para vocês ali a partir do versículo 30, que diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo.
Em seguida, colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Queridos, Jesus contou essa parábola a um advogado da lei, que indagou para ele o que ele precisaria fazer para ele herdar a vida eterna. Então Jesus colocou para ele os mandamentos. O primeiro, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o seu próximo como você ama a ti mesmo. E aí ele perguntou: e quem é o meu próximo? Ao qual o Senhor Jesus respondeu a ele por meio dessa parábola. E eu quis pegar essa parábola justamente por isso, porque ela ilustra muito o que é um ato de bondade. Veja que um rapaz, ele foi assaltado, espancado, deixado quase morto na rua. E passou por ele um sacerdote e fez de conta que não viu. Depois passou um levita e passou de largo, também fez de conta que não viu. Mas passou também por ali um bom samaritano, bom de bondade. E esse samaritano fez para esse homem que ele não conhecia, que era um desconhecido para ele, todos os atos de bondade. Ou seja, ele teve empatia com aquela pessoa. E ele tratou esse desconhecido com todo cuidado. Lavou as feridas, limpou a ferida, colocou no animal dele, levou até uma hospedaria, cuidou dele na hospedaria. Depois ele teve que sair, provavelmente para fazer os compromissos dele, pagou uma pessoa para tomar conta dele e ainda deixou uma instrução: olha, se essa pessoa der mais despesas, fique tranquilo, faz para ela tudo o que ela precisa aí, quando eu voltar eu te reembolso. Veja, ele não conhecia, era uma pessoa desconhecida, ele passou por esse local, a pessoa estava precisando de socorro e ele então o socorreu. Este bom samaritano praticou atos de bondade. Ele amou o próximo como a ele mesmo, ou seja, ele fez para o próximo aquilo que ele gostaria que fizesse para ele, caso fosse ele que estivesse naquele lugar. Tito 2, versículo 14 diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar as boas obras. Jesus muito amou, se entregando por cada um de nós para nos remir de toda maldade e nos purificando de todo pecado, de toda injustiça. Para quem? Para Ele mesmo, para nos capacitar, para que possamos então ser um povo dedicado a praticar as obras que Ele mesmo preparou. Então comece com o que você tem, vá do jeito que você está, faça aquilo que está ao seu alcance. Naquilo que o Senhor te deu, naquilo que o Senhor te capacitou, comece. Não economize, não retenha, não guarde nada. Comece e você vai ver uma multiplicação ocorrer gradativamente na sua vida. Porque à medida que você exercitar esse fruto, sendo bom, tendo atos de bondade, mais o Senhor vai te encher, mais Ele vai te capacitar, mais Ele vai promover na sua vida, te dando recursos, te dando mais capacitação para você sempre alcançar números maiores e poder fazer cada vez mais. E eu declaro, no nome de Jesus, que toda a bondade que você praticou até aqui e mais aquelas que você ainda vai praticar, tudo isso vai retornar para você de uma forma surpreendente. Davi, lá no Salmo 27:13, diz: apesar disso, esta certeza eu tenho, que eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. É aqui, queridos, neste plano que vai começar uma grande colheita na sua vida. Se você tem praticado esses atos de bondade, tenha certeza que a colheita virá e vai ser abundante. Vai começar aqui, não é depois lá no céu, não, vai começar aqui. Você vai ver a manifestação da bondade de Deus aqui na terra dos viventes, porque a terra toda
está cheia da bondade do Senhor. Amém. Salmos 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Deus vai acrescentar boa medida na sua vida. Ele é bondoso, Ele não está preocupado com as coisas que você fez de errado, Ele já te perdoou, amém? Então, Ele é rico em graça para com todos aqueles que invocam o nome dEle. Invoque o nome do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a resposta de oração para aqueles que estão precisando de mim nesse momento. Se coloque à disposição e deixe que o Espírito Santo venha mostrar para você o que o Senhor quer que você faça. Seja o canal por onde fluem as bênçãos de Deus na vida do seu próximo. Amém? Rakapachalamai. O Senhor se alegra muito com o teu coração. Tenha certeza disso. Vamos juntos orar? Pai amado e querido, nós te amamos, Senhor, glorificamos e exaltamos o seu nome. E em unidade estamos aqui, Senhor, agradecendo pela tua bondade em nossas vidas, porque a terra toda está cheia da bondade do Senhor, Pai. Por onde andamos, por onde pisamos, ali está a boa mão do Senhor, a sua destra poderosa de justiça, sempre a nos abraçar, sempre a nos abençoar, sempre a promover o bem maior em nossas vidas. Obrigada por enviar teu Filho bendito para morrer por nós naquela cruz, para levar naquele madeiro toda a maldição que estava sobre as nossas vidas e dar-nos em troca todas as suas bênçãos, inclusive, Senhor, esse fruto do Espírito com todos os atributos da sua bondade. Graças ao sacrifício, à obra consumada da cruz, podemos andar nas obras que o Senhor já preparou, as obras antes da fundação do mundo. Queremos dizer, através dessa oração: eis-me aqui, Senhor. Queremos ser um canal por onde fluem as bênçãos do Senhor na vida do nosso próximo. Torna os nossos ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e que os nossos corações estejam inundados do Seu amor, para que possamos nos mover na direção para onde o Senhor nos confiar. E nós oramos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você chegou até aqui, quero te dizer que você é uma pessoa muito abençoada por Deus, que Deus tem muito para te dar. Eu peço para que você me ajude deixando um like para fortalecer esse canal. E se Deus tocar em teu coração, você quiser contribuir com uma oferta para esse ministério, o número de Pix está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo grande e até mais.